Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dia de Investindo. Aqui quem fala é o Alessandro. E no vídeo de hoje vamos falar do Fiagro Rura 11. Este fundo imobiliário, este Fiagro, tem sido bastante divulgado em sites de notícias com problemas no seu portfólio, CRAs dentro do portfólio do Rura 11, com empresas que entraram com pedido de recuperação judicial. E também com isso gerando descontentamento dos cotistas em relação à transparência da gestão. No próprio relatório gerencial divulgado aqui pela empresa em agosto de 2024, temos alguns comentários no início destacando que os CRAs que ela tem dentro da sua carteira estão passando por algumas dificuldades financeiras. E esses CRAs são os que estão sendo destacados nas notícias que nós vamos ver na sequência. Neste relatório aqui, a gestão coloca duas empresas, dois de seus CRAs, um de 1% e outro de 3,3%, que era para eles estarem monitorando de perto, que poderiam trazer problemas para o Fiagro. O primeiro que eles destacam, vale comentar que a atualização sobre o caso produtor rural que temos em carteira, 1%, não divulga o nome do produtor, mas se a gente dá uma olhada lá, a gente pode ter uma ideia de qual é dentro dos destaques no relatório gerencial, na lista no portfólio do Rura 11, que faz parte de um grupo que está em RJ, recuperação judicial. Negociamos com o devedor uma postergação da parcela devida em agosto para setembro e temos avançado bem nas negociações finais com eles para a quitação integral da operação nos próximos meses. Lembrando que esse é um caso que não somos sujeitos a RJ, contamos com garantias reais de terras com alto valor de cobertura. Assim que tivermos uma decisão final, informamos nas cartas mensais. O segundo ponto aqui, também aqui com 3% do PL do fundo, seguimos com acompanhamento próximo dos devedores com atualizações de crédito após fechamento da safra, atuando de maneira preventiva em casos onde faz necessário, prezando pela manutenção e saúde financeira do fundo, que segue sem perdas efetivas. Não obstante, notamos que tal acompanhamento dos devedores representa 3% do PL do fundo produtor rural de grãos e pecuária, com atuação em Goiás e Tocantins. Teve uma piora no perfil de crédito, apresentando uma alavancagem maior após o fechamento de safra. Nós vamos ver essa notícia. Lá destaca que essa empresa ela está com 700 milhões em dívida, então uma dívida bem elevada. Estamos atuando para buscar uma solução junto aos demais credores. Vale ressaltar aqui também que temos garantia de alienação fiduciária de uma fazenda que cobre 130% do valor da operação. Tem informações, mas não sabemos exatamente quais são os devedores. Se olharmos o portfólio do Fiagro, pela quantidade do PL informado pela gestão, nós podemos fazer uma ideia de qual seria. Seria esse cara aqui, produtor rural de grãos, que é 3,3% informado lá na parte inicial do relatório gerencial, e o outro seria de 1%, que está aqui na parte de baixo, um desses 5 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que representa 1% informado na parte inicial do relatório gerencial. Visto que há as notícias informando aqui sobre o Rura 11, primeiramente estamos aqui no site Valor Invest falando de Fiagro. Fiagro Itaú apanha na bolsa em mais um caso de problemas de CRA. Realmente a cotação do Rura 11 caiu bastante, mais de 8%, então já demonstra aqui que o Fiagro está passando por alguns problemas. A Fiagro Rura 11 caiu 5,64%, essa notícia aqui foi do dia 2, se eu não me engano, a dia 1º. E aqui o fundo do agronegócio Itaú, com pouco mais de 80 mil cotistas, tem a sua carteira 51 milhões investidos em CRA emitido produtor rural João Batista Consentini. Essa notícia saiu não só nesse site, saiu em vários outros sites, vou mostrar para vocês. Ó. Conforme divulgou o site Agribiz, Consentini tem atualmente uma dívida de 700 milhões e precisou recorrer à Justiça de Tocantins para tentar negociar a dívida dos credores. Quem empresta dinheiro à outra parte, em troca, um pagamento futuro acrescido de juros. Então, ele deixa de pagar as parcelas, mas com promessa de pagar as parcelas futuramente com juros. Caso o agricultor não encontre uma alternativa para solucionar o problema, o processo pode escalar uma recuperação judicial, mais uma no universo agro. Também cabe destacar que, apesar de ser uma prática de muitos fundos imobiliários adotam, a gestão do Rura 11 não especifica os ativos presentes no portfólio do fundo em seu relatório gerencial. Para encontrar, é preciso buscar o informe trimestral do Fiagro no site da Comissão dos Valores Imobiliários, a CVM. Isso aqui é um problema porque os cotistas querem saber se o Fiagro está bem ou não, mas como não tem a divulgação mais precisa sobre quem está devendo para o fundo, é difícil para o cotista pegar e olhar o relatório gerencial, vir dentro do site da CVM, colocar o código da securitizadora para achar o credor que está com problema no Rura 11. Se você tivesse isso no relatório gerencial com mais transparência, ficaria
ficaria mais fácil para quem não tem tempo de ficar vendo toda hora o relatório gerencial. Ele já batia o olho, já via quem que está dando problema para o Fiagro. Aqui na Infomoney também mostra: produtor suspende pagamento de título e afeta mais um Fiagro na bolsa. Fiagro Hura 11, 3,3% em exposição a um CRA atraso. Gestora Itaú A7 diz estar em contato com o emissor para buscar solução. A crise do agronegócio desencadeou recuperações judiciais AgroGalaxy e Portal Agro nas últimas semanas. Não parece ter terminado. A bola de neve continua. Agora o mega produtor rural João Batista Consentini, que conseguiu na Justiça de Tocantins uma proteção contra credores que na prática suspende pagamentos devidos, entre eles os referentes certificados recebíveis do agronegócio, os CRAs. Um deles é o Hura 11, que tem 3,3% do patrimônio. A gente viu lá no início do relatório, mostra lá. Não especifica exatamente que é ele, mas pela quantidade do PL é esse cara aqui. E aqui conta 52 milhões estariam aplicados em recebíveis problemáticos do produtor de Tocantins. O Hura 11 é um fundo conhecido por ter um portfólio diversificado. Segundo a Itaú A7, o produto está exposto atualmente em 62 devedores. Dentro do relatório gerencial mostra lá 62 devedores, mas a gente não tem a lista completa desses tais devedores. E o fundo imobiliário continua apresentando queda na bolsa. Vamos dar uma olhada nos seus indicadores atualizados para ver como fica. E aqui novamente, segundo o site Agribiz, Consentini tem um faturamento de cerca de 500 milhões por safra, mas acumula dívidas de 700 milhões. E aqui no próprio site de Agribiz fala sobre a notícia divulgada: endividamento do mega produtor Tocantins paralisa o pagamento aos credores. 700 milhões em dívidas. João Batista Consentini conseguiu uma proteção para negociar com credores, incluindo aí o Hura 11, 3,3% do PL do Fiagro. A lista dos credores não é pública, mas há pelo menos um Fiagro do CRA Consentini no portfólio do Hura 11. Fiagro da Itaú A7, nesse último informe trimestral, Hura 11 reportou a posição de 51 milhões no CRA Consentini, que representa 3,2% do PL do fundo. Então, aqui a gente pode confirmar que realmente é aquele lá, porque a gente olhando aqui, ó, no CRA Consentini a taxa caiu, CDI 4,8%. No relatório gerencial, se conferirmos o relatório gerencial, a gente pode confirmando aqui que é realmente ele, porque é a mesma taxa, 3,3%, a um CDI 4,8%. Então, realmente é esse. Os fundos imobiliários e Fiagros nas últimas semanas já têm apresentado queda e agravando mais a questão do Hura 11, que atualmente está numa cotação aqui de R$ 9,19. Se olharmos a cotação padrão aqui ajustada, nós podemos ver que fechamento do mês ele estava aqui R$ 9,96. Começo do mês, nesses dias que foram veiculadas essas notícias aqui no dia 2 e no dia 1, o fundo imobiliário caiu de R$ 9,96 para R$ 9,20 hoje aqui na casa de R$ 9,19. Quase R$ 1 de queda na sua cotação. Em relação à queda nos dividendos, a gente não tem como calcular ainda se o Fiagro vai conseguir manter aqui os seus dividendos na casa de 10 centavos. O fundo imobiliário entregou 10 centavos no seu último pagamento, foi no dia 9 de 2024. O menor pagamento divulgado aqui nos últimos 12 meses, o Fiagro pagou 9 centavos em dividendos, depois voltou para 10 e está mantendo esses 10 centavos nos últimos 3 meses. Vendo essas notícias serem divulgadas por sites informativos do agronegócio, descontentamento dos cotistas e também grandes canais de influenciadores cobrando a gestão sobre uma melhor transparência, a gestão soltou 3 comunicados informando esses problemas, tentando detalhar melhor para o investidor como está a situação desses CRAs com problemas dentro do Hura 11. Para você ter acesso a esse relatório, há uma forma bem interessante de você chegar é através do site Status Invest. Você procura pelo ticket Hura 11 e na parte de baixo aqui, comunicados do Hura 11, você vai ter acesso a esses relatórios. Aqui na parte de baixo, comunicados do Hura 11, você vindo aqui, esses 3 primeiros são o que falam sobre os problemas que o Fiagro tem passando recentemente. Um deles está inativo, mas o de cima aqui é a mesma coisa que esse de baixo, esse que está com dia 3. Você clicando aqui, você vai ter acesso a esse comunicado. Esse primeiro comunicado, ela fala sobre a referência da securitizadora, comenta sobre o que a gente viu nas notícias lá, informamos em relação ao CRA da Consentini. Então, a gestão tentando mostrar de uma maneira mais transparente os problemas que ela tem passado. Vou deixar para vocês o link desses 2 relatórios, caso vocês queiram ter uma informação mais detalhada. O segundo relatório divulgado aqui, ela explica de uma maneira melhor, até comenta a questão
sobre as notícias que foram divulgadas em notícia veiculada no jornal Valor Invest. A gente viu que não foi só nesse site que essa notícia saiu, foi veiculada em mais canais informativos do agronegócio. O Fiagro Rural 11 apanha na bolsa e com isso tem queda nas suas cotações. Vindo aqui na parte de baixo, ela menciona também a notícia veiculada e mencionada, eventualmente reproduzida por influenciadores digitais em mídias alternativas referentes aos CRAs, carecia de uma análise mais aprofundada. E aqui eles destacam sobre a questão, considerando os CRAs, o que eles estão fazendo. Também destaca que em complemento comunicado, o gestor vai adicionar informações, divulgou informações adicionais. Tem esse link para um acesso, publicação nos canais de comunicação do gestor, divulgará informações complementares sobre o tema do gestor. Então, vou deixar para vocês o link desses dois comunicados, caso vocês não queiram acessar pelo Status Invest. Sigamos acompanhando os próximos relatórios gerenciais, também notícias nesses portais que podem dar para a gente aí um melhor esclarecimento, quais são os impactos reais dentro do Rural 11. Mas é importante nós mantermos o nosso foco, acompanhando as notícias, ver se esse problema, na realidade esses problemas apontados pela gestão, vão ter um impacto nos dividendos e vão ter um impacto grande aí dentro do Rural 11. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que essas informações que nós vimos sobre o Fiagro Rural 11, esses problemas dentro do portfólio deste Fiagro, possam ter te ajudado, possam ter agregado algo para vocês. Eu agradeço imensamente quem me assistiu, quem me ouviu até aqui. Desejo a vocês excelentes investimentos, uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.